né? Mas feche seus olhos, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Esse é um momento muito importante, porque é um momento muito espiritual. Senhor Deus, esse momento eu peço ao Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração, o Senhor tem preparado essa mensagem há muitas semanas, e que nesse momento o Senhor fale tão somente as tuas palavras e não as minhas. Que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use a minha boca, porque a minha vida já foi entregue a Ti há muitos anos, e que o Senhor me use para pregar a Tua palavra, para edificação da Tua igreja, para fortalecimento da Tua igreja, para, Deus, consolo, para exortação, assim como o Senhor quer e o Senhor deseja. Que os nossos corações agora, fale isso com o Senhor. Senhor, o meu coração que esteja preparado, eu abro o meu coração, Senhor, para receber aquilo que o Senhor preparou para mim nesta noite. Senhor, eu abro o meu coração, deixando de lado os meus pensamentos, deixando de lado, ó Deus, aquilo que me atrapalha, as distrações, mas para que o Senhor coloque no meu coração aquilo que o Senhor deseja colocar. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria, Senhor, estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, aleluia. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum àqueles que andam na retidão. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Bem, meus amados, nós estamos estudando, nós estamos pregando uma série de mensagens sobre aprofundamento. E para nós é um grande privilégio, dado por Deus, falar sobre esse tema, porque aprofundar-se em Deus é intimidade. E se um pai chama os seus filhos para ter intimidade, é porque ele está querendo a gente perto. É porque ele está querendo que nós estejamos mais perto dele. E que pai é esse que quer nós, pecadores, mais perto? Para nós é um privilégio estar tendo uma série de mensagens para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos edificar. Sendo que um pai como esse poderia nos rejeitar, tinha todo esse direito. Mas não, ele sempre, de capa a capa, na sua palavra, ele está nos chamando para perto. O tempo todo o Senhor está nos chamando para perto. Então eu queria ler com vocês em Jeremias, capítulo 1. Nós estamos na versão Almeida, revista e corrigida. Capítulo 1, verso de 1 a 19, neste capítulo, eu quero que vocês prestem muita atenção na leitura da palavra, porque depois da leitura desta palavra, eu vou com vocês, porque falar sobre Jeremias, o livro de Jeremias é um livro muito complexo de dar compreensão, e eu vou com vocês dividir essa leitura em 3 partes, para facilitar a compreensão dos irmãos. Eu vou falar a primeira parte sobre o chamado de Jeremias, a segunda parte sobre a missão de Jeremias e a terceira parte sobre o pecado do povo, finalizando assim a mensagem. Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou ler e vai estar aí no telão para vocês também. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Euquias,
dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Jeová, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Continuando um pouco, só mais um pouco no capítulo 2, ele diz, continua: e veio a mim a palavra do Senhor, verso 1, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos seus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nelas entrares, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal, andando após o que é de nenhum proveito. Portanto,
Ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede, se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Versículo 13 novamente. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém. Na primeira parte da introdução, Jeremias surge num tempo de muita idolatria no reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Nós podemos perceber das abominações sobre o que discorria sobre Judá. Jeremias nasceu num vilarejo chamado Anatote. Esse vilarejo era um vilarejo sacerdotal, onde só viviam ali sacerdotes. Então vocês podem perceber que Jeremias ele era bem separado. Ele teve uma infância separada ali, né, tendo os ensinamentos de Deus. O significado do nome de Jeremias em hebraico quer dizer imeargo, que diz Deus estabelece, Deus lança, Deus exalta. Tem tudo a ver com o seu ministério, porque lá no verso 10 de Jeremias, diz o seguinte: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, edificares e plantares. Tudo a ver com o seu ministério. O livro também é uma autobiografia, porque Jeremias, eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido, que Jeremias é considerado como profeta chorão. Quem já ouviu isso aqui? Porque não houve nenhum outro profeta que vem falando sobre os seus sentimentos, sobre os seus lamentos, sobre o que ele sentiu, sobre as suas emoções, de tudo o que aconteceu na vida de Jeremias. Ele foi auxiliado, porque ele escreveu muito dessas emoções dele, e ele foi auxiliado também por um amanuense chamado Baruque. O amanuense era tipo um escrivão. Antes da chegada da imprensa, era Baruque que escrevia tudo para Jeremias. Jeremias profetizava e Baruque escrevia. Graças a Deus pela vida de Baruque, senão nós não teríamos hoje os escritos maravilhosos de Jeremias, o livro maior que tem, né, de Jeremias ali. Baruque escreveu bastante, graças a Deus por isso. Durante esse ministério, ele repreendeu reis, ele repreendeu profetas, ele repreendeu sacerdotes, e ele também proclamava profecias. Mas ele também, durante seu ministério, com isso, ele sofreu diversas ameaças. No capítulo 20, ele sofreu prisões. No capítulo 12, no capítulo 15, perseguições. Do 11 e 18, conspirações. No 36, acusado de traição contra o Estado. Ele passou por 5 reis. Isso aí nós vamos ver lá no versículo, nos iniciais versículos. Ele passou pelo rei Josias, Jeoacás, Joaquim, Zedequias, e por um governador estabelecido já na Babilônia, Gedalias. Deus chama Jeremias para ser profeta, e ele fala: meu Senhor, mas eu não posso, eu sou apenas uma criança. Eu sempre entendi que Jeremias, ele era realmente uma criança. Mas Jeremias estava na casa dos 20 a 30 anos.
Mas só que Jeremias, ao olhar para ele, e ao olhar para aqueles sacerdotes ali, na qual ele morava, ele olhava para aquelas pessoas e falava assim: eu sou uma criança diante desse povo aqui, por que que o Senhor não escolhe outros? E o chamado de Jeremias não foi fácil, porque Deus o chama para ser profeta, e ele fala: não, não, eu sou só uma criança. E Deus fala: não, não fale que você é uma criança, eu quero é você. Louvado seja Deus por isso. Deus chama antes que eu te formasse no ventre, e nós cremos que a formação de um ser humano dentro de um ventre é a fusão do espermatozoide com o óvulo. Tanto é que nós somos contra o aborto desde a concepção, desde a formação ali de um ser humano, a concepção ali, a fusão de um espermatozoide com o óvulo, formando-se assim o zigoto. E aí eu buguei a minha mente com o Senhor e falei: mas como assim? Então o Senhor sabia qual era o espermatozoide que ia vencer a corrida? Sim, o Senhor já sabia qual era o espermatozoide que ia vencer a corrida, que daria a sua vida. Você que está aí trabalhando, quando eu vejo vocês trabalhando, apoio, vocês trabalhando lindamente aí. Acho que hoje é o primeiro dia que vocês estão fazendo na ministração. Eu fiquei ali, meu Deus, que responsabilidade. Eu não sei se eu falo mais devagar, não sei. Eu fiquei tensa devagar, não é? Meu Deus. Deus já sabia antes, antes da formação. O Senhor já sabia que era você. E antes de sair da madre, antes de sair, Deus já nos separou. Aleluia. Meu Deus, Deus já separou. Porque quando Ele santifica, a santificação é separar você. Separar você deste mundo. Separar você para Ele. A segunda parte é a missão dele. No verso 11, ele vê uma vara de amendoeira. Guarda isso no seu coração. A amêndoa, ela significa o despertar. E o pé da amêndoa, a amendoeira, ela se dá em janeiro, lá naquela época, lá naquele lugar. E ela é a primeira a despertar depois do inverno. Ela é a primeira, até mesmo antes da chegada da primavera. Porque ela é a primeira para mostrar para você que há esperança. Permita-me dizer ao seu coração que está passando pelo deserto hoje. O Senhor diz na palavra dele que ele vela pela palavra dele. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Há estações na nossa vida que são de inverno, mas a amendoeira ela vai florescer. Amém? A amendoeira ela vai florescer. E ela vai te trazer esperança. E ela está te trazendo esperança hoje. Ela floresce hoje. O pé da amendoeira, ele é parecido com o pé de algodão. Quem já viu? Cheio de algodão. Ela é linda. Eu estava pesquisando sobre isso. Coisa maravilhosa para trazer esperança. O Senhor vela pela palavra, porque independente da estação, ela vai florescer. A panela de fogo, no verso 13, verso 15, cuja boca se inclina para o norte. O povo de Judá, os pecados dele já eram abominação para o Senhor.
E aí, do norte, por quê? Qual o significado disso? Porque era do norte. A Babilônia ia vir para o povo do sul. Porque já havia vindo vários recados, várias profecias. E o povo não escutava. Porque nós, seres humanos, somos teimosos. Quantas vezes se é pregado? Quantas vezes se é avisado? Quantas vezes é falado a mesma coisa e nós continuamos com os mesmos pecados? O ministério de Jeremias, ele foi 650 antes de Cristo. Uma cultura totalmente diferente, um tempo totalmente diferente. Mas não é diferente aqui, pecado. Somos seres humanos e muitas vezes nós estamos atrasando o processo de Deus na nossa vida. O aprofundamento que Deus queria na vida do povo e o povo rebelde. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, mas por que que o povo de Israel, ele era tão teimoso? O povo de Judá tão teimoso? E muitas vezes era falado e fazia o contrário. Falado, fazer o contrário. Quem está entendendo diz amém. Será que nós estamos vivendo a mesma coisa? O juízo estava vindo do norte. Será que nós não estamos vivendo a mesma coisa? Coisas que na nossa vida Deus considera abominável, é inaceitável. Os pecados, coisas que nós estamos vendo, coisas dentro de casa. Nós chamamos pequenas coisas assim de picuinhas, brigas de pais e filhos, que às vezes nós podemos considerar assim, nossa, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno, Não, isso não é pequeno. Isso pode te deixar aqui, ao invés de você herdar o céu. Coisas que você não acha tão grave e que isso vai passando na sua vida. A fornicação, a prostituição, o adultério consumado, o adultério pela mente, como diz a palavra, já é adultério. Só de você pensar já é adultério. De você pensar naquela pessoa, fazendo algo com aquela pessoa. Jovens tomam cuidado. Toma cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa. Vai buscar o reino de Deus. Cuidado no trato com os seus pais. Pais, cuidado na forma que você trata os seus filhos. Cuidado na forma da busca enfreada para o dinheiro. No fechamento de negócios, esquecendo do tempo de qualidade em casa. Não tenho tempo para almoçar em casa, porque eu tenho que fechar aquele negócio. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, porque o foco é um Deus. Um dos deuses que precisamos muito falar sobre ele, é o Deus do dinheiro, que tem entrado em muitas casas. Muitas casas. É uma idolatria ao dinheiro. A idolatria da beleza, que hoje se fala tanto nisso. E nós estamos esquecendo das relações. Estamos esquecendo da profundidade que nós precisamos ter em nossa casa. Da profundidade que nós precisamos ter com o Senhor. Quando terminou aqui a conferência, eu escutei muitas pessoas falando, nossa, essa conferência podia ter todo mês. Eu não sinto falta daquela conferência. Eu não sinto falta dela. Sabe por quê? O dia melhor para mim daquela conferência foi na quinta-feira. A conferência começou na sexta. Porque eu fui tão visitada na quinta-feira, quando eu entrei no meu banheiro e eu chorava pelo meu ministério com casais, juntamente com meu esposo. E era um choro tão doído.
chorando pelo restabelecimento de casais, por aqueles que ainda vão chegar, por divórcios que ainda nós vamos rasgar, por casamentos que ainda nós vamos restaurar, com a glória de Deus e com a força que Deus nos dá. Por casais que ainda vão se levantar para esse ministério crescer. Essa visitação da quinta-feira e na sexta-feira, eu vim aqui para que o Senhor testificasse no meu coração, como foi testificado naquele canto ali juntamente com meu esposo, sobre o nosso ministério. Eu não sinto falta daquela conferência, porque aquele que trouxe aquela unção não eram pessoas, aquele que trouxe está comigo todo dia e me enche todo dia. Mas uma coisa eu pedi perdão ao Senhor nesses dias. Porque quando um pregador vem pregar aqui em cima, ele fica semanas se preparando. No final de semana, ele fica por conta daquilo, ele fica por conta da preparação. Naquela semana a gente não fica só por conta de ministrar, a gente fica por conta de pesquisar, de estudar. E eu disse para o Senhor, por quê? Eu prego aqui nessa igreja 2 vezes no ano. Está errado, Senhor, eu te buscar tanto assim, 2 vezes no ano só. Está pouco. Está muito pouco. Eu tenho que te buscar mais intensamente. Dessa forma aqui tem que ser mais. Tem que ser mais. Eu não preciso te buscar só porque eu estou pregando. Eu tenho que te buscar sem pregar. No capítulo 2 de Jeremias, ele fala sobre cisternas e mananciais. E aqui está a revelação do Senhor para nós. E aqui eu encerro a minha palavra. 2 abominações, 2 maldades. A primeira maldade, vocês me abandonaram. E o Senhor diz: o que seus pais acharam em mim para me abandonar? Tirei vocês de um lugar que nem no deserto se transitava, e coloquei vocês numa terra frutífera, e vocês me abandonam. Vocês cavaram cisternas rotas, em vez de buscarem mananciais de águas vivas. O que quer dizer isso, pastor? A cisterna, você cava aqui, cava, é um trabalhão, cava. Ah, achou água, que maravilha, beleza. 1 dia, 2 dias, cisterna rota quer dizer rachada, não tem água mais. Você vem para cá, e o povo cavava. Uau, achamos água. 3 dias, uau, acabou tudo. E voltava. E cavava. E eles estavam fazendo isso. Cavando cisternas rotas, cheias de rachaduras. Nas cisternas tem vermes, nas cisternas tem répteis. Cisternas é água podre, se ficar parada muito tempo. O que quer dizer isso? Quantas vezes nós estamos em buscas de algo passageiro? Pastor Jairo pregou aqui semana passada, e ele disse sobre um amigo, que ele foi buscar o mundo primeiro, porque ele estava muito novo.
Ou seja, cisterna rota, porque busca um passeio aqui, busca um show aqui, busca uma namorada aqui, busca não sei mais o que aqui, e nada preenche isso. Nada preenche isso. O que se preenche um ser humano? Quantas vezes eu ouço pessoas falar comigo, tem um vazio dentro de mim, que eu não sei por que acontece. Nós precisamos despertar, igreja. Nós precisamos despertar, e isso é individual. Já chega esse estado de mornidão. Os tempos já mudaram. Nós precisamos acordar nesse tempo que nós estamos vivendo e entender que as coisas chegaram perto demais de nós. As coisas estão próximas demais de nós. O tempo espiritual mudou. Não é como eu era criança, mas o Senhor tem buscado aqueles que o adoram em espírito e em verdade. As pregações mudaram. Os falsos profetas têm sido desmascarados em praça pública. Vocês podem perceber que o ser humano, ele é assim, quando a coisa está longe dele, ele sente pouco. Quando as coisas chegam perto dele, ele sente muito. Nós somos assim. Exemplo disso, Covid. O Covid, quando começou lá na China, eu, ao olhar os jornais, eu falava, não, mas onde está a China? Onde que está a China? Eu, na minha ignorância, eu orava pouco para aquele povo chinês. Ainda quando era uma epidemia, China. Até que em fevereiro de 2020, primeiro caso em São Paulo, uau! Chegou muito perto de nós. E foi se aproximando, até que isso começou a gerar em nós uma estranheza, um incômodo. Será mesmo que nós vamos esperar estar pertinho, quando o Senhor vier nas nuvens e não tiver mais tempo para nós? Porque vai ser um estampido. A trombeta vai soar. Não haverá mais. Não haverá tempo. E você estará diante do tribunal de Cristo. É tempo de aprofundamento. O tempo é agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é esse enquanto se pode achar. O manancial é nascente, olhos d'água. O manancial não precisa cavar. Quem já viu o manancial aí? Quando você vai subindo, né? Vai vendo aquelas cachoeiras, meu Deus, quando aquela água brota da terra. Eu acho que eu nunca vi, mas é a coisa mais maravilhosa, né? Eu sou muito medrosa com esses negócios assim de cair no água, assim, eu sou meio medrosa. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Coloca para mim Salmo bem pequenininho. 137, eu vou ler aqui no telão. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha?
Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. O Saltério, Salmos, ele é dividido em 5 livros. Ele foi escrito no período de 1000 anos. O primeiro livro de 1 a 41, o segundo de 42 a 72, o terceiro de 73 a 89, o quarto do capítulo 90 a 106 e o quinto de 107 a 150. O Saltério vai falar sobre salmos de louvor, salmos de lamento, salmos reais, vai falar sobre a soberania, sobre a realeza. Os salmos imprecatórios vai falar sobre os pedidos de justiça. Salmos de confiança, salmos penitenciais, que vai falar sobre arrependimento, sobre perdão, salmos de ação de graça, súplica, e os salmos sapienciais, que é o ensino de sabedoria. E os autores de salmos, Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Corá e os anônimos, e esse aí é um anônimo, só que aí nós podemos perceber que quem escreveu está muito triste, muito revoltado daquilo que passou lá em Judá, daquilo que passou com o cativeiro babilônico. E ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. 2 coisas. Prende-se a minha língua se eu cantar algo aqui, porque aqueles que os prenderam faziam chacotas, pedindo a eles: ouçam isso, equipe de louvor. Imagina vocês presos em terra estranha, dizendo: cante-se, cante as músicas lá, os louvores que vocês cantavam lá na Águas Vivas, cante para nós. Eles faziam chacotas. E eles diziam: como? Porque eles prendiam as harpas deles nas árvores, porque não tinha mais valor. Eles não iam cantar em terra estranha. Prende-se-me a língua se eu cantar alguma coisa aqui em terra estranha. E muitas vezes nós estamos fazendo coisas em terra estranha que não é do Senhor. Pisando em lugares que nós não devemos ir. Fazendo coisas com o templo, o nosso corpo, que nós não devemos fazer. Olhando coisas, os nossos olhos olhando coisas que nós não devemos olhar. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Cuidado. Porque esse povo aqui sabe o que é sofrer. Nós não sabemos, não. Porque esse povo aqui, ele viu os seus filhos sendo arrastados como lama durante o cativeiro, durante a perseguição, porque essas cidades foram destruídas, a cidade foi queimada. E diz mais para frente: sorte foi daqueles que foram mortos à espada, do que aqueles que morreram de fome. Porque até as próprias mães tiveram que comer os seus filhos mortos para não morrer de fome. Nós não sabemos o que é sofrimento. E aí nós podemos pensar: não, mas isso aí é 650 anos de Cristo. Não. Nós estamos vivendo isso. Na guerra, Israel e Rússia, nós estamos vivendo isso. Nas igrejas, nesse povo que tem sido mártires, na igreja perseguida, nós estamos vivendo isso. Mas nós aqui, creio eu, todos nós aqui, estamos vivendo um tempo de muita bonança. Nós não sabemos o que é sofrimento. Povo de Garatinga, nós não sabemos o que é sofrimento. Nós não temos motivo para não nos aprofundarmos em Deus. Coloque-se de pé no seu lugar.
Pode se colocar bem baixinho. Eu queria encerrar e dizer para vocês uma coisa. Hoje, essa noite, eu tive um sonho. E esse sonho, pode deixar no instrumental, fazendo favor. Esse sonho mexeu muito comigo. Eu acordei pela manhã e falei com meu esposo. E até eu falar com meu esposo, eu não tinha uma revelação completa disso, mas eu falei com o Senhor pela manhã. Eu falei assim, Senhor. À tarde eu logo perguntei para o Senhor assim, esse sonho, ele não é um sonho qualquer. O Senhor quer falar algo comigo? Eu tive a revelação completa desse sonho. E Deus me mandou compartilhar isso com a igreja. Leve esse sonho com você. Eu estava voando, eu estava descendo do céu. Na minha mão tinha um anjo. Ele estava vestido todo de branco, era um vestido mesmo de branco, uma vestimenta branca, igual essas que o pessoal batiza, branca, muito branca. E eu estava descendo, e era como uma visão de um drone. E eu estava descendo, como se a visão fosse aquelas praias do Caribe. Aquela visão mais linda, mas não era praia. E quando eu fui descendo assim, ele estava me dando a mão. E quando eu fui descendo, eu virei para ele. E eu perguntei assim, o que é isso? E ele falou comigo, espera aí, você vai ver. E aí eu fui descendo, e aí eu fui vendo muitas nascentes. Muitas nascentes. Era como vários rios assim. E a água era muito verdinha. É igual aquelas águas que tem com muitas pedras. Água verdinha, verdinha, mas transparente e mais verde assim. E aí ele me colocou no chão. E aí as bordas de cada rio eram aquelas pedras preciosas. E aí eu agachei e apalpei, porque ele falou assim, entra neste daqui. E eu apalpei porque eu estava com medo daquilo desmoronar. E eu apalpei e ele falou, pode entrar. Porque aí dentro tem muito peixe. Eu falei, mas eu não estou vendo peixe. Ele falou assim, mas você tem que entrar. É só quando você entrar que eles vão aparecer. E aí quando eu entrei, veio muito girino, aqueles girino é de sapo, né? Girino é de sapo? Tá, então não é girino, mas aqueles peixinhos pequenininhos assim, muito pequenininhos, muitos, muitos, muitos. E eu olhava ao meu redor, eu não via nem água mais, de tanto que tinha. E aí ele falou, vai mais para o meio. E quando eu fui mais para o meio, a terra debaixo do meu pé começou a borbulhar. E eu assustada, falei, o que é isso? E ele falou assim, olha, você vai ver. E os peixes grandes começaram a pular perto de mim. E foi pulando muito peixe grande, muito peixe grande. Aí ele disse assim, agora vem aqui. E eu saí. E ele falou, olhe lá. E quando eu olhei, tinha um cano de PVC, mas era aquele cano chamado joelho. Ele é assim, ele é dobrado.
E ele falou, pegue esse cano. E eu peguei esse cano. E ele falou, agora você vai bater ele. Tinha uma coluna, bata ele. E eu comecei a bater ele muito forte. E aí eu vi um rabo de um peixe. E ele falou assim, tira esses peixes daí, porque eles estão morrendo. E eu comecei a tirar e foi caindo aqueles peixes que já estavam desfalecidos. E eu correndo, pegando e colocando ele nas pocinhas de água que estavam para eles começarem a sobreviver. E muitos estavam mortos. E eu olhava para o anjo e falei, o que significa? Ele falava, são esses os peixes que fizeram a cisterna. Porque na cisterna usa cano de PVC. E eles estão presos lá dentro. Eles precisam ser libertos. Libertos pelos seus achismos, pelas suas convicções, pelas suas crenças, pelas mágoas, pelos seus vícios, pelos seus rancores, por tudo que não provém do Senhor, pelas suas traições, pelos seus enganos, pelo amor ao dinheiro, pela falta de perdão, pelas contendas, pelos problemas causados dentro do seu lar, pela falta de amor pelo seu próprio filho, por não compreender o seu filho, por não entender o momento que o seu filho está passando, por não ter misericórdia do que mora com você, por não dar o braço a torcer muitas vezes, por não dar valor para sua família, por não se aprofundar, por achar demais, eu acho isso, eu acho aquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Tem não. Tem que ser do jeito que a palavra de Deus diz. Não fique dentro da cisterna, não cava, porque o cano vai te engolir. Deus não quer isso. O manancial, ele te joga para frente. Coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar por você. E finalizar esse momento, para a gente poder fazer o batismo. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi entregue. Hoje é uma decisão, Senhor. É uma decisão muito pessoal. É o Senhor, é o teu Espírito que faz a obra. É somente o teu Espírito que consegue convencer o homem da sua maldade. A tua palavra falou tanto comigo, Senhor. A tua palavra mexeu tanto nas minhas estruturas, Senhor, eu te peço perdão. Meu Deus, me limpa e me santifica assim como a tua igreja. E eu os abençoo, Senhor, para que esta palavra ela produza e caia no terreno fértil. No terreno, ó Deus, que vai conseguir trazer vida e levá-los para esse manancial, Senhor, de muitas e muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Para que esses peixes mortos, ó Deus, ressuscitam em nome de Jesus. Áreas mortas ressuscitam em nome de Jesus. Ministérios, ó Deus, que estavam mortos, possam ressuscitar em nome de Jesus. Ministérios mortos por conta de mágoas, possam ressuscitar hoje em nome de Jesus. Meu querido, peça perdão hoje, volta para o seu posto, em nome de Jesus. Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. E leva-nos, ó Deus, para esse manancial de águas vivas, porque é de lá que nós nunca deveríamos ter saído. Para o Senhor levar-nos a profundidades maiores. A tua palavra foi entregue, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.